o povo de Deus seria perseguido. E onde é que na história apresenta esse período em que a igreja de Deus foi perseguida durante 1260 anos? Alguém lembra? Foi no século VI, onde o papado se estabeleceu firmemente. No ano 533, quando o bispo de Roma foi declarado a cabeça de todas as igrejas, e aí quando os ostrogodos, eles derrubaram a Roma ocidental, aí começou o império da igreja romana. A igreja romana, olha para mim aqui, ó. A igreja romana, infelizmente, uma igreja corrompida. E essa é a outra mulher que eu falei que é a mulher prostituta de prostituições, uma igreja corrompida. Você fica perguntando assim, pastor, mas como é que é isso? Uma igreja, sendo que a igreja é corrompida, sim. A palavra de Deus diz que haveria um período em que uma igreja, a igreja, infelizmente, aquela igreja que se iniciou com Cristo, ela iria se rebelar contra o próprio Cristo. Mas haveria um remanescente. O que é um remanescente? Um restante, uma sobra de pessoas que seriam fiéis. Que é justamente esses que são os filhos descendentes dessa mulher, dessa igreja pura. E esse período de 1260 anos foi quando o papado, foi quando, infelizmente, a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu os cristãos que se opunham aos ensinos da igreja e buscavam apenas seguir o ensinamento da Bíblia. Olha isso aqui. Foi durante 1260 anos. Os cristãos que queriam seguir a verdade bíblica foram perseguidos pela Igreja Católica. Pastor, mas por que falar da Igreja Católica? Nós respeitamos os católicos e sabemos que católicos também podem ser salvos. Não é placa de igreja que salva. Mas a palavra de Deus fala que, infelizmente, essa igreja não ensina a verdade. E que, infelizmente, houve um período na história em que a Igreja Católica Apostólica Romana, por um período de 1260 anos que se chama Idade Média, perseguiu e matava em praça pública as pessoas que eram contra os dogmas e doutrinas dessa igreja. Aqui a gente não está vindo aqui para falar mal de igreja A ou B, mas infelizmente é o que a Bíblia apresenta. Eu tenho muitos amigos que fazem parte dessa igreja. Inclusive respeito muito. Mas eu não posso ir de encontro à doutrina bíblica. A doutrina bíblica diz que o verdadeiro dia de guarda é qual dia? E não é um domingo, como eles falam. A Bíblia diz que o único que deve ser adorado é o nosso Deus. Eu não posso pedir bênção para padre, para papa. A Bíblia diz que eu só posso adorar a Deus e não estátuas ou imagens. A palavra de Deus diz que eu posso ir diretamente a Deus para pedir perdão aos meus pecados. Não ir no padre confessar meus pecados e dizer, ó, reza tanta Ave Maria, tanto não sei o que, não sei o que. Faz a penitência. A Bíblia não concorda com isso, gente. A Bíblia não concorda que você precisa pagar penitência a santos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Nada contra aos nossos irmãos na fé, porque possa ser que hajam pessoas sinceras que professam essa fé. Mas vocês vão ver depois no Apocalipse que haverá um tempo em que a palavra de Deus vai dizer assim, sai dela, povo meu. Essas pessoas que são sinceras, que estão em igrejas erradas, elas vão sair dessas igrejas e vão para o caminho da verdade. Esse é um momento profético. E talvez você que está aqui foi alguém de uma outra denominação. Foi de uma igreja, sei lá, respeitamos aí as outras denominações. Isso eu tenho até que tomar cuidado em dizer aqui em rua pública. Mas, queridos, estudando a palavra de Deus e as profecias, eu sei decifrar sobre qual é a igreja verdadeira. É aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essa é a verdadeira igreja de Deus. É uma igreja que não faz isso.
Infelizmente. Então, qual foi o período que a igreja foi perseguida? Qual foi o período? Idade Média. Se você tem internet, eu gostaria que você em casa, na internet, pesquisasse como foi a Idade Média. Você vai ver a catástrofe. Foi conhecido como o período das trevas. Se você dissesse assim, eu creio na Bíblia, eu estudo a Bíblia, você será queimado no meio de todo mundo. E várias pessoas morreram e foram perseguidas por causa disso. Vários foram perseguidos. E como é que a gente consegue identificar a igreja verdadeira? Olha para mim. Como você consegue identificar a igreja verdadeira? Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vai lá. 12, verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Irou-se o dragão contra... Então, ou seja, quem é o dragão? Quem é o dragão, gente? E quem é a mulher? A igreja de Deus. Ou seja, irou-se Satanás contra a igreja de Deus. E diz mais, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com os outros crentes. E diz aqui a característica da igreja. O que diz aí? Lê todo mundo. 1, 2, 3. Os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olhe para mim aqui agora, todo mundo. Aqui está a característica da igreja verdadeira. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, conforme está em Êxodo 20. Se há alguém aqui de alguma denominação que sua igreja não guarda todos os mandamentos de Deus, você está no lugar errado. Porque aqui diz que o diabo está furioso contra a mulher, ou seja, a igreja. Quem é a igreja? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É essa a característica da igreja verdadeira. Se essa igreja verdadeira não pregou o evangelho dizendo sobre não terás outro Deus diante de mim, não adorar a imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 5º, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho. 10, não cobiçarás. Se essa igreja não completa esses 10 nessa pregação, não é verdadeira. Eu louvo a meu Deus porque a igreja adventista, queridos, ela prega os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Amém. Agora, no dia que essa igreja começar a pregar coisas contrárias a essa palavra, eu saio dela. Mas eu tenho uma convicção profética que a igreja adventista do 7º dia foi escolhida por Deus para ser o remanescente. Não que quem está nessa igreja vai ser salvo. Porque tem muitos que estão aqui hoje, inclusive pastores que são dessa igreja, que podem se perder. Que entendem tudo de profecia, mas que não entendem nada de Cristo. Mas mesmo assim, queridos, eu tento seguir fielmente a palavra. E incentivo e ensino cada um de vocês para que vocês façam o mesmo. Sigam o testemunho de Jesus. Testemunho de Deus. E com isso, queridos, eu concluo dizendo que no decorrer da história, milhares de cristãos foram perseguidos porque amaram a Jesus. E outros milhares de cristãos continuam sendo perseguidos até hoje. Sim ou não? Você vê até hoje pessoas morrendo ali numa região da Ásia, no Afeganistão, cristãos morrendo. Você vê isso na internet, na televisão, porque servem a Cristo. Olha para mim. Hoje você tem a oportunidade, gente. Isso é maravilhoso. Você tem a oportunidade de estudar a Bíblia aqui, ó. Ao ar livre. E tem gente que não se interessa. Tem gente que não está nem aí. E sabe quando eu fico feliz? Quando eu vejo assim, ó, juvenis, adolescentes, jovens, estudando a palavra. Porque hoje nós temos liberdade para estudar a Bíblia, sem ter medo da morte. Mas tem muitos aí que estão dentro das suas casas, infelizmente, sendo enganados pelo inimigo. E se Deus te trouxe para cá hoje, querido, é para que você aprenda e conheça a verdade. Baixa só um pouquinho, por favor. Baixa.
falar uma coisa a mais enquanto ela baixa ali. Olha para mim aqui. Não tira tua atenção, não. Olha para mim. Vai chegar um momento na história da humanidade, e não está longe, em que vocês não terão mais o privilégio de ficar assim, ó, estudando a Bíblia. Vai chegar um momento que aqueles que se levantarem e dizer, eu quero ensinar a palavra, eles serão presos, torturados, massacrados. Você precisa aproveitar o estudo da Bíblia enquanto está tendo a oportunidade. O que Satanás faz hoje, olha para mim, o que Satanás faz hoje não é muitas vezes não é perseguir para matar, mas é fazer com que você seja confundido. É por isso que existem muitas igrejas aí pregando coisas erradas, para que você esteja confuso. Aqui você está aprendendo a verdade, você está aprendendo a palavra, e é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quantos aqui querem ser libertos por essa palavra? Levante a mão e diga amém. Então deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Você é a igreja de Deus, o que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Deus. Portanto, continue firme nessa palavra. E amanhã vai ser, infelizmente, o nosso último dia. E nós vamos falar sobre a volta de Jesus. O que o Apocalipse vai dizer? Último dia que eu digo assim, as noites aqui. Que nós iremos continuar lá no nosso tempo da igreja. Nós queremos a participação de todos vocês. E principalmente também que vocês convidem aqueles que por acaso não conseguiram vir. Portanto, feche os olhos e vamos orar. Senhor, santo é o teu nome hoje e sempre, e para todos sempre. Amém. Nós queremos ser partes integrantes, Senhor, da igreja do Deus vivo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Placa de igreja não salva. Quem salva é o Cristo Jesus, morto, crucificado, mas que ressurgiu e vive e reina para todos sempre. Mas que o Senhor nos ajude a ter interesse pela tua palavra, estudar a tua palavra. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para todos. Deus abençoe vocês. Gente, então é isso aí. Vocês estão convidados a estudar. E tem mais. Vocês podem pesquisar também alguns outros sites. Lá fala sobre Tammuz. E lá você vai ver quem foi Tammuz, que nasceu no dia 25 de dezembro, que nascia, ressuscitava, e eles confundiram e começou essas questões aí. Você só vai entender quando você for pesquisar. Aí analisa, beleza? Aí você vai ver o porquê que houve essas coisas totalmente erradas.